Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a cada um de vocês que nos acompanha pelos meios virtuais, que nos acompanha aí na sua casa ou no lugar onde você estiver. Meu nome é João Dinarte, faço parte da equipe da Pastoral do Batismo desta Paróquia Imaculada Conceição de Carambeí. E venho hoje abordar um dos temas que faz parte da preparação ao sacramento do batismo, que são os sacramentos. Mas antes de iniciar, então, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Porque os sacramentos, eles foram instituídos por Jesus e estão na palavra de Deus. Então nós vamos ler um trecho do Evangelho de São Mateus, que nos fala especificamente de um dos sacramentos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: E depois fazer discípulo entre todas as nações, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-lhes a observar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, o batismo que vocês vão receber, com os filhos de vocês, os afilhados, vocês vão pedir o batismo à igreja, ele é um sacramento. E nós sabemos que existem 7 sacramentos, sendo que o batismo é o primeiro deles, é a porta de entrada, que nos leva para o caminho de Jesus. Sem o batismo não há como receber os demais sacramentos. E os sacramentos então são estes. Você já deve ter lembrado em muitas ocasiões, mas é bom sempre lembrar que são coisas que o cristão deve saber. Então temos o batismo, depois a crisma, também chamada de confirmação, a Eucaristia, chamada também de comunhão, a unção dos enfermos, a penitência, também chamada de confissão, a ordem e o matrimônio. São 7 sinais de Deus, 7 sinais pelos quais Cristo quer nos salvar. São 7 sinais que nos levam para Deus, no encontro pessoal com Deus. E os sacramentos, eles atingem a vida do cristão em todas as etapas e momentos importantes de sua vida. Desde o nascimento, crescimento, alimentação, a doença e na missão. Os sacramentos, eles se comparam como a vida natural da vida da pessoa. Na vida natural, nós também nascemos, crescemos, nos alimentamos, ficamos doentes, somos curados e seguimos um ofício na vida, um trabalho, uma vocação. Na vida de Deus, na vida espiritual, acontece semelhante. Nós nascemos, é um novo parto, o batismo é um novo parto pelo batismo, né? Depois crescemos, crisma, nos alimentamos de Deus, Eucaristia, somos curados das doenças espirituais, pecado, né? Pela confissão, pela unção dos enfermos, e seguimos uma vocação, um serviço que é prestado a Deus e aos irmãos através da ordem e do matrimônio. Então agora nós vamos iniciar uma explanação melhor o que é um sacramento. Explicar melhor o que é um sacramento e logo em seguida a gente vai detalhar um pouco sobre cada um dos sacramentos em particular.
Então nós continuamos. O que vem a ser um sacramento? Uma palavra às vezes meio difícil para nós, né? Sacramento é uma palavra que vem do grego, e assim, em poucas palavras, significa sinal de Deus, sinal sagrado. Todos os sacramentos, eles têm uma origem. Essa origem é Jesus Cristo. Então, quando Jesus foi crucificado, ele atraiu todos nós. Ele mesmo disse: quando eu for levantado da terra, eu vou atrair todos vocês. Então, Jesus foi crucificado para a nossa salvação e derramou a última gota de seu sangue por nós, por mim e por cada um de vocês. E os sacramentos, eles são como que canais que correm do peito aberto de Jesus. Esses 7 canais, 7 sacramentos, são como canos, canais, pelo qual escorre o sangue de Jesus para nos salvar. Então, em cada sacramento, nós recebemos uma determinada graça para levarmos e caminharmos no caminho de Jesus, rumo à salvação. Então, a origem dos sacramentos é Jesus Cristo. Ele mesmo que fundou os sacramentos e os entregou e confiou à igreja para serem distribuídos para nós. Então, o sacramento é uma ação direta de Deus para com a pessoa, comigo e para com você. Mesmo que não sinta nada na hora do sacramento, Deus está agindo em nós. É que nem um médico que faz uma operação, uma cirurgia na pessoa. A pessoa às vezes está anestesiada, nem está aí, mas o médico está fazendo a operação. Mesma coisa, o sacramento. Deus age com sua força, trazendo a graça. Por exemplo, uma criança, ela não sabe o que está acontecendo, ela é muito novinha ainda. Então, Deus age por causa da fé, dos pais, padrinhos. Essa criança está sendo batizada, está sendo recebida a vida divina. E Jesus faz isso através de um sinal sensível. O que é ser sensível? Algo que nós podemos ver, sentir, tocar, enxergar. Porque Deus não é um Deus só abstrato, Ele se deixa mostrar através de um sinal sensível. Então, no caso dos sacramentos, nós temos a água, temos o óleo, toque de mãos, o pão, os noivos, uma imposição de mãos. São sinais visíveis que nós podemos enxergar, tocar. Mas atrás desse sinal, desse material, está Deus. E através também de uma palavra que acontece no sinal, Deus age em nós. Por exemplo, no batismo, o diácono, o padre, derrama água na cabeça da criança por 3 vezes e diz: seu nome, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aconteceu o batismo, aconteceu a fusão da graça de Deus naquela criança. Então, pelos sacramentos, que é Deus que é invisível, já não enxerga Ele, e se torna visível através de um sinal sensível. Eu gosto de comparar com 2 sinais comuns em nossa vida. O primeiro deles é a bandeira de um país, do Brasil, que está hasteado no mastro. Então, se olharmos aquela bandeira, vemos apenas um pano colorido com as cores da pátria. Mas quando olharmos então nessa bandeira, nós enxergamos algo a mais do que o pano. Nós enxergamos a pátria. Mesma coisa a questão da fumaça. Então, se olharmos no horizonte, vemos uma fumaça, logo vem em nosso pensamento, atrás da fumaça tem fogo. Nós enxergamos a fumaça,
mas a realidade é outra. Atrás da fumaça tem fogo. Assim também acontece nos sacramentos, em todos eles. Atrás do sinal material, podemos ver, se esconde Deus. O sacramento ele se classifica em 3 grandes categorias. Temos o sacramento da iniciação cristã, começo da nossa vida, que são o batismo, a crisma e a Eucaristia, que a gente recebe no início da nossa vida. Depois temos os sacramentos da cura espiritual, que são a unção dos enfermos e a confissão, a penitência. Finalmente temos o sacramento de serviço. Jesus disse que eu vim para servir e não para ser servido. E nós temos que imitar a Cristo. Nós também temos uma vocação para servir. Esses 2 sacramentos de serviço então são a ordem e o matrimônio. Agora, algumas características, algumas condições dos sacramentos. Deus ele age em cada sacramento, mas depende também de certa disposição da pessoa ao recebê-lo. Se eu não tiver nenhuma disposição para receber um sacramento, ele não vai produzir os frutos desejados, principalmente se eu não receber com fé. Então, uma primeira condição para alguém receber um sacramento é ter fé, é acreditar que acontece e que Deus está agindo na vida da pessoa. Então, a fé é um elemento importante para a gente receber um sacramento. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem a fé. Depois, cada sacramento precisa ter de uma forma e uma matéria. Forma é a palavra que se diz na hora do sacramento. Por exemplo, no batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na hora que o sacerdote consagra o pão e o vinho no altar, ele diz: isto é o meu corpo, isto é meu sangue. Então, isso é a forma, né? Normalmente, ela é dita pelo ministro, pelo padre, pelo diácono. Só no caso do matrimônio, quem fala a palavra são os noivos. Um fala para o outro, né? Eu te recebo como minha esposa, prometo te servir na doença, na saúde, na alegria. É outra coisa, para que um sacramento tenha validade, é que ele tem que ser ministrado por um ministro autorizado pela igreja. No caso, são os padres, bispos e os diáconos, né? Não pode ser qualquer pessoa ministrar um sacramento para ele, não tem validade, né? Também o sacramento precisa ter um rito. O que é um rito? Algo que tem um começo, um meio e um fim. Então, no batismo, por exemplo, existe um ritual. O rito da acolhida, tem a palavra, tem o rito da luz, do óleo. E é importante a gente participar de todo o rito. Por isso, quando a pessoa vai batizar, tem que chegar um pouco antes para poder acompanhar todo o ritual. Por exemplo, na missa, a mesma coisa. A missa começa com a procissão de entrada. Então, se eu chegar na metade, eu não estou participando inteiro do ato. O sacramento ele é um ato pessoal com Deus, mas ele envolve compromisso com os outros. Então, cada sacramento me remete com um compromisso com os outros. Feito isso, nós vamos agora passar rapidamente sobre a característica de cada um dos 7 sacramentos. Então, nós vamos falar agora sobre cada um dos sacramentos em si. Alguém da equipe vai falar com mais detalhes sobre o batismo, mas eu quero assim abordar então cada um dos sacramentos, como que ele foi instituído, quais as suas peculiaridades. Começamos então pelo batismo. O batismo é então o primeiro dos sacramentos. Não existe possibilidade de receber um outro sacramento sem passarmos primeiro pelo batismo.
Então, o batismo, Jesus vem ao encontro da pessoa, da criança, da pessoa adulta, fazer com que essa pessoa nasça outra vez para Deus. Na realidade, como eu falei já anteriormente, o batismo é um novo parto. Nós nascemos agora para a vida de Deus, para a vida da graça de Deus. E através de um sinal, como nós já falamos, do batismo, que é a água. Então, naquele gesto, aquele sinal da água e da palavra, acontece então um novo nascimento, uma nova vida para o cristão, em que nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, porque filho de Deus é Jesus Cristo. Nós somos então filhos adotivos de Deus. Nós começamos a participar da vida divina, nós já temos a nossa vida física. No batismo nós começamos a participar da vida divina. Nós ganhamos uma herança, nos tornamos herdeiros dos céus, nós já temos um pedaço de chão lá no céu. Só nós não vamos chegar lá se nós não quisermos, ou se nós renegarmos essa vida. Também nós nos tornamos membros da igreja. O cristão não é alguém que vive sozinho, isolado, ele faz parte de uma família própria dele mesmo, mas também uma família maior que chama-se igreja, comunidade cristã, que nós temos que zelar como fosse também a nossa família de fé. E o batismo nos dá uma semente da fé, da esperança e da caridade. Finalmente, o batismo torna nós uma igreja viva. Assim como nós temos um sacrário nas igrejas, onde é guardado o corpo de Jesus, nós somos um sacrário vivo, sacrário ambulante, que roda pelo mundo inteiro. Nós somos templos do Espírito Santo. E nós temos que viver conforme essa realidade, essa condição. Depois, quando nós crescemos, nós precisamos aumentar essa fé que recebemos no batismo. E isso acontece através do sacramento da crisma. Então, com a imposição de mãos do Senhor Bispo, na nossa fronte, nós recebemos a força do Espírito Santo. Nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo. O que esses dons nos trazem? Nos trazem a força, o discernimento, a inteligência, a ciência, a piedade, para que nós tenhamos coragem de enfrentar as lutas de nossa vida, porque a vida espiritual não é fácil, e precisamos da força do alto. Também precisamos frequentemente distinguir o que é certo e errado na vida. Temos tantas informações hoje que muitas vezes nos confundimos. Então precisamos da luz do alto para nós discernirmos o que é certo e errado em cada etapa de nossa vida. Então, o Espírito Santo vem através dos seus dons nesse sacramento da crisma, que é ministrado pelo bispo e acontece já na vida mais adulta da pessoa. Eucaristia. Todos nós precisamos nos alimentar diariamente. Corremos atrás do nosso alimento, de manhã, de meio-dia, à noite, normalmente 3 vezes por dia, ou mais. E a nossa alma, e nossa vida espiritual, ela também precisa de um alimento adequado. Qual é esse alimento? É o próprio Deus, que vem a nós através do sacramento da Eucaristia. Então, o pão e o vinho, que são consagrados na Santa Missa pelo sacerdote, através daquele gesto, a consagração, se tornam o corpo e o sangue de Jesus. Hoje é uma quinta-feira, nós celebramos o grande dia do corpo de Deus, né? Nós veneramos essa situação de Jesus se tornar presente na igreja, no mundo, através da Eucaristia. E o cristão, assim como nós todos os dias precisamos nos alimentar, e com frequência, para a gente não ficar debilitado, nós também precisamos receber a Eucaristia com certa frequência. Diz o mandamento da igreja que a gente tem que comungar a menos uma vez por ano, mas é muito pouco, né? Assim como nós alimentamos várias vezes, nós precisamos também receber com frequência a Sagrada Eucaristia, desde que a gente esteja em estado de graça, não tenhamos pecado grave em nosso coração. E no decorrer da nossa vida, nossa caminhada,
muitas vezes nós caímos, nós somos fracos e o inimigo nos derruba, ou pela nossa fraqueza, ou o próprio inimigo nos derruba. E nós não temos força para levantar sozinho, alguém tem que nos ajudar. E essa ajuda vem do alto. E Jesus deixou um instrumento precioso da sua misericórdia para nos ajudar a levantar. É o sacramento da confissão. Então, no dia da sua ressurreição, Jesus se colocou no meio dos apóstolos, disse para eles: a paz esteja com vocês, e disse, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, a quem vocês perdoarem os pecados, os mesmos serão perdoados, e aqueles a quem vocês não perdoarem, os mesmos ficarão retidos. Jesus instituiu o sacramento da confissão. Então, para a gente receber o perdão dos pecados, claro, a gente precisa arrepender pessoalmente, mas precisamos confessá-los para uma pessoa autorizada por próprio Deus, que é o sacerdote. E eu, como cristão, tenho que receber esse sacramento com frequência também. A igreja pede que ao menos uma vez por ano a gente se confesse, mas precisa ser com mais frequência. Eu me confesso ao menos cada 2 meses e às vezes até uma vez por mês, porque a gente comete pecado toda hora. Quando nós ficamos doentes, uma doença grave nos abate, doença séria, que pode colocar em risco a nossa vida, ou por causa da idade, ou por causa do iminente perigo de vida, Jesus vem também ao nosso socorro com seu carinho, com sua ternura, através do sacramento da unção dos enfermos. Então, quando alguém está doente, em nossa casa, no hospital, não pode vir mais na igreja, chamemos o sacerdote. Ele vai ungir as mãos e a fronte da pessoa e vai pedir a ajuda de Deus para a recuperação da saúde física e espiritual. Então é um sacramento muito importante, o sacramento da misericórdia, da ternura de Deus, quando nós mais precisamos. Nós vamos falar agora dos 2 sacramentos da missão. Como já falei anteriormente, nós precisamos ser servidores, assim como Jesus foi o servidor. Então, Jesus confiou a sua missão, depois que ele subiu ao céu, aos apóstolos, à igreja, que na época os apóstolos eram 12. E Jesus continua confiando a sua missão à igreja, até o final dos tempos. E os apóstolos hoje são os bispos, os padres, os diáconos, pessoas que um dia foram chamadas por Deus, depois fizeram uma longa preparação, e pela imposição dos bispos, eles sofreram então uma ordenação, e com isso então, eles receberam o poder para nos transmitir sacramentos, a palavra de Deus, a condução da igreja. Nós temos poucos apóstolos no mundo. Rezemos para que nunca faltem esses apóstolos, porque o dia que faltarem, nós não teremos mais os sacramentos também. Matrimônio. A união entre um homem e a mulher é uma coisa natural, mas no matrimônio ele é divino. Então, no matrimônio, o homem e a mulher se doam um ao outro, formam uma família, e eles são um sinal do amor de Deus para a humanidade, para a sociedade. Eles são cooperadores de Deus na obra da criação. Deus ainda não terminou a criação do mundo. Então, os pais são cooperadores, é um privilégio muito grande, são cooperadores de Deus na obra de criação. E no lar cristão é que se formam as sociedades, os futuros cristãos e os valores da sociedade. Então, uma família bem formada em Deus, ela vai gerar cidadãos do céu, vai formar uma sociedade feliz. Uma família mal estruturada vai gerar problemas para a sociedade.
Por isso que a família deve ser muito valorizada. E essa união do homem e a mulher no sacramento do matrimônio, ele não é um simples contrato. O contrato pode ser uma coisa desfeita com o tempo. Contrato de aluguel, contrato de compra e venda. No matrimônio acontece uma aliança. É a união entre o homem e a mulher e mais uma pessoa. Essa pessoa é Deus. Deus faz parte da vida do casal. E ele nunca desiste. Vai até o fim. E esse vínculo, essa aliança, acontece até um dos elementos faltar. Então, se morreu o marido ou a esposa, aí então é desfeita essa aliança. Então, o que Deus uniu, porque Deus faz parte dessa aliança, o homem não pode separar. E assim, então, nós finalizamos essa abordagem sobre os sacramentos. Espero que vocês possam ter compreendido melhor. São assuntos assim, que levam tempo, né? Assuntos assim, bem extensos, mas assim, brevemente, a gente transmitiu aquilo que é necessário, que cada cristão precisa saber. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.